Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Heitor e eu tenho uma reflexão para você hoje. Estamos a alguns dias da Páscoa, há alguns dias de iniciarmos de forma mais profunda uma reflexão sobre a nossa libertação, sobre a nossa condição de vida atual. Enquanto que para alguns a Páscoa é um coelhinho bonitinho em determinada parte do ano, que se é apresentado, em que se é falado, para outros a Páscoa é simplesmente a troca de chocolates e a questão daquele que chamam de ovo de Páscoa. Não creio nisso, mas se quiser mandar chocolate para mim, estou aceitando, estou recebendo presentes. Mas vamos lá. Para os judeus não cristãos, a Páscoa ela é a libertação do povo do Egito em direção à terra prometida. Mas para nós cristãos, a Páscoa significa libertação através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Páscoa significa passagem. E como eu falei agora há pouco, para o judeu não cristão, é a passagem do povo do Egito pelo Mar Vermelho em direção à terra prometida. Para nós, a Páscoa é a libertação da morte eterna, é a libertação do cativeiro do pecado, é a libertação das mãos de Satanás e a passagem para a vida eterna através de Jesus Cristo. Vejam comigo, João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu quero me apegar a um termo aqui, que é o está consumado. Está consumado. O que foi consumado? O que foi consumado naquela cruz? Quando a gente volta um pouco na reflexão, veremos que cruz é sinal de maldição. Em Gálatas vem dizer que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Cristo tornou-se maldito em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber de graça a salvação e a passagem para a vida eterna. Não é assim? Quando nós vamos analisar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo direcionou para Jesus Cristo. Tudo se voltou para Ele. Quando vemos em Gênesis, ele vai dizer que o homem, a serpente, ela pegará no calcanhar do homem, mas o homem pisará a serpente. Foi pisada por Jesus Cristo. No livro de Salmos e em todos os profetas, até chegarmos a esse momento, tudo apontava para a consumação do plano que foi feito pelo Pai desde antes da fundação do mundo, quando antes de todas as coisas Ele amou sua criação e amou a humanidade. Então, quando lemos nesse texto Jesus dizendo está consumado, depois de ter sido humilhado, depois de ter carregado uma cruz, depois de ter tido uma lança ao lado do seu corpo, depois de ter nele sido colocado uma coroa de espinhos, e depois de todos os nossos pecados, dos que eram, dos que estavam na época e dos que viriam, depois de todo o pecado ter sido colocado sobre o corpo dele, e uma atenção especial, eu creio que muito mais pesada do que aquela cruz eram os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que declararam Jesus como seu Salvador, porque Ele pagou o preço por nós. Então Ele chega e diz: está consumado. A passagem está aberta. Eu considero Deus o maior estrategista de todos e de todos os tempos, e não há quem tenha melhores estratégias do que Ele. Nesse mesmo capítulo, em João 19, vai informar que era período em que o povo estava se preparando para a Páscoa. A morte de Cristo poderia ter sido elaborada em qualquer outra época, mas na Páscoa tinha muita gente passando, tinha muita gente que veria Cristo na cruz, haveriam muitas testemunhas. No período de Páscoa também, iria trazer a todos a ideia de que agora o Cordeiro estava sendo consumido por completo, ele estava na cruz. Então foi um período estratégico em que Deus utilizou para que Jesus Cristo chegasse até a cruz, até aquele momento. E agora ele diz: está consumado.
Se você observar com calma, você vai ver que tudo foi estrategicamente planejado para que hoje eu e você tivéssemos libertação. Vejam, quando vamos no grego, a palavra consumado, o termo está consumado, é a palavra tetelestai. Agora, quando vamos analisar também no grego, essa passagem especificamente, ela está num tempo que a gramática brasileira, a gramática portuguesa e outras gramáticas não têm, que esse tempo ele tem no grego, que é o tempo perfeito. Tempo perfeito quer dizer que o ato que estava sendo consumado, ele não estava sendo consumado apenas naquela época, mas se ele estava em tempo perfeito, significava dizer que em qualquer tempo, em qualquer momento, qualquer pessoa que entregar sua vida para Jesus, tendo Ele como único e suficiente Salvador, naquele exato momento estará consumado na vida dela a passagem da morte para a vida eterna, a libertação do pecado para a vida eterna. E ali se inicia o período de regeneração, né, de justificação e os demais períodos que chegam, que fazem parte do plano de salvação. Mas entenda, quando vamos lá, e a palavra tetelestai, ela tinha 3 significados no grego. O primeiro, quando o pai entregava um trabalho a um filho, e o filho ele tinha que cumprir o trabalho. E quando ele terminava tudo o que tinha que fazer, ele chegava para o pai e dizia: está consumado. Ou seja, o trabalho estava feito. O segundo significado para a palavra tetelestai, para o termo tetelestai no grego, é da seguinte maneira. Digamos que você tenha uma dívida no banco. E quando você termina de pagar, você vai lá no banco e diz bem assim: olha, terminei de pagar a minha dívida, está aqui o último comprovante, está consumado. Eu quero que você me entregue o comprovante de que eu não tenho mais dívida no banco. O terceiro significado para a palavra tetelestai, para a palavra está consumado, para o termo tetelestai, é quando alguém comprava uma casa e ela ia pagando devagarzinho aquela casa. E quando terminava de pagar, ela, como se fosse hoje, chegava no cartório e dizia: agora eu quero fazer a escritura da casa porque eu terminei de pagar. Está consumado. Então a consumação do ato, do sacrifício meritório e salvífico de Jesus, ela vem no seguinte sentido: o filho fez tudo o que o pai mandou. A dívida foi paga por ele e a casa está pronta para receber aqueles que o aceitaram e que reconheceram esse trabalho meritório. Gente, não tem como não se emocionar. É lindo. O trabalho que Cristo fez por nós na cruz é inigualável. O trabalho que Ele fez para glorificar o Pai, em tanto amor que o Pai teve por esta criação. Quando você, esse período de Páscoa, for refletir, lembre-se do tamanho desse amor. Quando vamos no próprio livro de João, vamos ver que a casa do Pai tem muitas moradas. E se não fosse, ele não diria isto. Ele foi e preparou um lugar para nós. A cruz nos libertou. A cruz pagou nossa dívida. A mensagem, através da mensagem da cruz, não é a cruz, mas através da mensagem da cruz, Cristo pagou a nossa dívida e preparou a nossa morada nos céus. É maravilhoso. Não há nada mais lindo do que isso. Cristo amou a mim e amou a você. Que Deus te abençoe. Pensa nisso. Você é liberto. E a passagem foi liberada por Jesus. Que Deus te abençoe.